sou Emerson Tersigni, tenho 28 anos, sou jornalista e é a minha vez de contar um pouquinho da minha história no Partilhando. Bom, eu nasci na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo, em 1997, eu tenho 28 anos, né? E é a primeira vez, né, nesses 28 anos de vida, aos 24 eu me mudei de casa praticamente, né? Que eu vim aqui para Cachoeira Paulista, mas sempre vivi na cidade de Jacareí, no bairro do Jardim das Indústrias, junto ali de um bairro muito forte, de muita gente trabalhadora. Vim também de uma família também bem empenhada nesse sentido e tive o privilégio, né, de nascer num lugar bacana, num lugar abençoado, que com todo o esforço dos meus pais, né, da minha família e de tantos amigos e amigas, me moldaram para este que sou hoje. Olha, foi uma infância muito feliz. Eu tive a oportunidade de ficar ali naquela transição do analógico para o tecnológico, né? Para o digital, vamos dizer assim. Porque ao mesmo tempo em que eu tive a oportunidade de brincar na rua, de jogar futebol na quadra, no campo, empinar pipa, rodar peão, bolinha de gude, eu também tive acesso às tecnologias da época, que era um computador de Windows 95, os videogames, né? PlayStation 1, PlayStation 2, depois veio o Xbox, então eu tive a oportunidade de ser uma criança da década de 90, que brincava com aquelas brincadeiras que a gente chama de brincadeira raiz, e ao mesmo tempo a turma que nasceu depois de 2000, que já pegou essa fase digital, tecnológica. Mas sempre com a minha família, passei excelentes momentos, né, em casa, com os meus pais, tenho muitas memórias, desde momentos simples, né, como o almoço de casa, com os avós, com os tios, até mesmo as viagens para o interior de São Paulo. Eu tenho bastante família em Jundiaí, então sempre as minhas férias, folgas do meu pai, a gente ia para Jundiaí, que fica ali perto de Campinas, né, e perto ali da Grande São Paulo também. Então eu aproveitei da melhor maneira possível. E como um bom italiano, também amo uma massa, né? Então sempre cresci comendo macarrão, lasanha, e tenho essa memória muito grande dos meus tios lá de Jundiaí, porque isso marcou bastante. E sempre uma infância na igreja, né? Eu entrei no Coroinha, né? Eu fui Coroinha logo aos 6 anos de idade, na paróquia São João Batista de Jacareí, na diocese de São José dos Campos, e sempre ali, né, com o incentivo dos meus pais, da minha família, iniciando essa caminhada evangelizadora como cristão católico, e até hoje, graças a Deus, né, esse fruto, ele de fato aconteceu. Olha, são muitos os detalhes, né? Mas eu quero me ater a um que envolve até mesmo a minha atividade profissional, que é o jornalismo hoje. Na época nós não tínhamos TV por assinatura, então eu ouvia sempre com o meu pai os jogos do Palmeiras no rádio. E sempre ali no domingo ou no sábado que o Palmeiras jogava, eu me lembro que quando não passava na TV aberta, o rádio era a nossa solução, porque não tinha também uma internet, né, como a gente tem hoje. E eu me lembro muito de quando juntava eu, meu pai, meu avô, geralmente os homens, né, da casa, para acompanhar o futebol no rádio. E a gente ficava ali na sala ou na garagem de casa com aquele radinho de pilha, ouvindo, né, as partidas de futebol. E isso, né, a gente sempre era a missa de manhã, né, e depois o futebol à tarde. Isso no fim de semana, por exemplo. Isso é uma memória que me traz muitas saudades, mas ao mesmo tempo ela se atualiza, porque se antes eu era um ouvinte, hoje eu posso também comunicar. De certa forma, ali já começavam os traços profissionais, né, da minha vida. Sim, sim. Em Jacareí, sempre a família da minha mãe, né, ela era mais numerosa. Em Jundiaí, era a família do meu pai, que são os italianos. Então, assim, constantemente a gente se encontrava, tinha essa oportunidade de estarmos juntos nos almoços, nos momentos de alegria, também nos momentos de tristeza, né? Sempre quando um parente ou outro familiar falecia, né, a gente se deslocava. Mas foi ali um tempo muito rico dessa base familiar que hoje aqui nos motiva a seguir em frente também.
Sim, a adolescência ela foi muito tranquila, graças a Deus, né? Eu sempre procurei ser responsável na escola, ter esse compromisso com os estudos, e o meu pai também, ele me cobrava bastante, minha mãe falava, estuda para você ser alguém na vida, você não pode pisar na bola agora, esse é o seu momento de se dedicar, porque você só faz isso. Então, ou seja, eu não trabalhava, né? Como muita gente trabalhou na infância, eu só estudava, então eu encarava aquilo como de fato um trabalho, um serviço que eu tinha que focar, né? Então eu sempre procurei ser muito responsável. E sempre, não digo nem paralelo, né? Mas era muito intrínseco, era sempre muito junto a minha caminhada na igreja, como coroinha, como jovem, depois que participou de grupo de oração, que fez aquele retiro de crisma, de preparação para o sacramento, da confirmação, depois os retiros da renovação carismática, que foram inúmeros. Então, assim, sempre foi aquele compromisso de estudo e, ao mesmo tempo, esse compromisso com a vida da igreja. Então, essas duas realidades, elas sempre marcaram a minha vida. Olha que engraçado, eu sempre quis ser jornalista, desde a 7ª série, justamente por conta do rádio esportivo. Eu sonhava em ser não narrador de futebol, mas comentarista ou repórter de campo. Eu sempre falava, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero, e botei na minha cabeça que eu queria ser jornalista esportivo. Mas aí a vida foi mostrando, né, outros caminhos, e efetivamente eu trabalhei no esporte muito pouco. Trabalhei por 1 ano aqui no esporte regional, mas nunca fui até a capital paulista, nunca fui a São Paulo para exercer, né? Mas eu sempre quis ser jornalista. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de eu sempre ter sido uma pessoa de igreja, a gente cresce com a sombra, vamos dizer assim, do seminário, né? As senhorinhas, né? As vovós, elas sempre falavam, nossa, esse menino tem cara de padre, esse menino, nossa, ele vai ser um belo de um padre bonito. E isso aí a gente dá risada até hoje, né? Porque era um carinho, né? Uma forma de demonstrar carinho, e hoje a gente entende. Mas na época a gente ficava um pouco bravo, falei, não quero ser padre não, eu quero ser outra coisa, né? Mas enfim, eu tive não digo uma dúvida vocacional, nesse sentido de crise, em algo negativo, mas eu fiz um discernimento, né, junto à minha diocese, no ano de 2016, quando eu estava na faculdade de jornalismo. Foi muito interessante, porque foi no meio do curso de jornalismo, e eu falei assim, eu vou fazer um encontro vocacional, porque estou solteiro, né, não estava namorando na época, preciso verificar se é isso mesmo, né? Se Deus me chamar, não há problema nenhum, irei de toda alegria, porque sem dúvida alguma ele vai me mostrar esse caminho, não vai me desamparar nessa decisão. E eu fiz o encontro vocacional. Ali, durante os encontros, eu não cheguei a ficar com muita dúvida, porque nos atendimentos que eu tinha com o padre sempre deixava bem claro, Emerson, seja fiel àquilo que o Senhor te deu a graça de começar, que é a sua graduação em jornalismo. Então, termina a graduação. Porque a vocação sacerdotal, ela é uma vocação preciosa. A gente sabe da relevância da vocação matrimonial, por exemplo, até porque é da família que nascem todas as vocações, mas o padre é o responsável por levar Jesus, por trazer Jesus e levar Jesus para as pessoas, na Santa Missa, na visita às casas, no atendimento de confissões e em várias outras realidades pastorais. Então, é uma vocação sublime. Então, termine primeiro para depois você tentar ali mergulhar num discernimento. É importante, é válido você sempre fazer esse caminho, mas na próxima, né, tente finalizar primeiro esse processo, essa fase. Se você voltar aqui depois do curso, a gente continua conversando. Agora, se você não aparecer por aqui, é porque eu já entendi a mensagem. E, de fato, eu não voltei no encontro vocacional, né? Aliás, encerrei o ciclo, mas eu não voltei ali no sentido de querer ingressar no seminário após a faculdade, porque ali já estava claro para mim que eu tinha uma profissão e eu gostaria de trabalhar nela, né? E talvez, nessa realidade, se eu entrasse no seminário, eu poderia ter saído, não terminado o curso de jornalismo e, enfim, né, os caminhos seriam outros. E hoje, por exemplo, 7 anos depois de formado, eu tenho a graça de trabalhar numa grande empresa de comunicação que é o Sistema Canção Nova de Comunicação, a TV Canção Nova, como jornalista. E por meio da linha editorial, que é a serviço da vida e da esperança,
poder, de fato, evangelizar pelo meu trabalho. Preparar um povo bem disposto para a segunda vinda do Senhor, como é o grande chamariz da comunidade Canção Nova. Então, você vê, né, que nesse discernimento, Deus me deu a graça de também evangelizar nessa minha atribuição profissional. Sim, sem dúvidas. Não é algo nunca separado, sempre junto, porque é isso que nos move e nos motiva a seguir em frente. Em 2003, eu ingressei no Coroinha aos 6 anos, e eu permaneço nesse grupo de cerimoniários até os dias de hoje. Digo que estou um pouco velho já pela idade, para a minha função, mas estou concluindo um ciclo muito bonito aí de 22 anos de serviço ao altar do Senhor. Há 10 anos, ou seja, em 2015, quando ingressei na faculdade, eu também entrei na Pastoral da Comunicação da minha paróquia, Imaculada Conceição, que é a matriz da cidade de Jacareí. Eu entrei na PASCOM porque eu gostaria de colocar em prática as técnicas de texto jornalístico que eu aprendia na faculdade. E eu lembro que no mês de abril de 2015, eu entrei na PASCOM e fiz um texto sobre Santa Maria Goretti. Fiquei responsável por uma coluna de santos. E durante o ano inteiro de 2015, eu escrevia sobre a vida dos santos. E aquilo me ajudou a aperfeiçoar a técnica e, ao mesmo tempo, descobrir estas histórias que foram fantásticas. Já fazem 10 anos que eu estou na PASCOM. Há 5 anos, desde a pandemia de Covid-19, eu coordeno a PASCOM da minha paróquia. E em 2021, ou seja, eu tinha 1 ano e pouquinho de coordenação, eu recebi o convite para vir até a Cachoeira Paulista para iniciar essa caminhada profissional com a Canção Nova. E eu falei para o padre, eu penso que eu não vou dar conta, eu vou entregar o cargo para o senhor de coordenador. E o padre falou, você tem como ficar mais um pouco? Porque eu penso que não acabou a sua missão comunicadora e talvez seja até bom que com a sua vivência profissional, a paróquia ela se fortaleça nesse sentido de comunicação. E assim estou até hoje, há 5 anos coordenando esse grupo paroquial. E mais recentemente, em 2024, em julho de 2024, eu tive a graça de iniciar uma caminhada a nível diocese de São José dos Campos, na PASCOM diocesana, como secretário. Como que é essa estrutura? Existe um coordenador diocesano, um vice-coordenador e um secretário que é responsável pelas atas das nossas reuniões, dos nossos encontros, a organização de documentos e também participo desta comissão diocesana. Cada região pastoral lá de São José dos Campos e Jacareí e as demais cidades que compõem a nossa diocese, nós somos em 6 municípios, possuem uma representação. Então, nós somos em 8 regiões pastorais, então são 8 conselheiros, mas nós da região, nós da coordenação diocesana, 11 pessoas, né? Então, e tem outros colaboradores que atuam no núcleo de espiritualidade, de formação, de articulação, de produção, então somos em 15. E eu tenho essa graça de, há pouco mais de 1 ano, estar nessa missão de comunicar a diocese, comunicar o Evangelho de Jesus para as 45 paróquias da Diocese de São José dos Campos. E tudo isso junto com atividade profissional. E um amor que eu tive que dar um tempo, vamos dizer assim, por conta das realidades, é a catequese. Eu sempre fui catequista, desde quando eu fui crismado em 2014. Em 2015 eu já fiz estágio na pastoral catequética, assumindo uma turma, e já tive a graça de ajudar na formação de vários adolescentes e jovens, para que eles de fato se preparassem para receber de fato esse sacramento. E em 2022 foi a minha última turma, justamente porque as turmas costumam ser presenciais e devido à distância de Cachoeira Paulista a Jacareí, eu não consigo estar durante a semana lá na minha comunidade paroquial. Mas eu brinco que eu sou catequista emérito. Sempre quando eu tenho uma folga, algumas férias, eu volto para lá e assumo com grande alegria um ou outro encontro e consigo partilhar daquilo que sei para ajudar na formação das pessoas. Sem dúvidas. É isso que me move a seguir em frente, não é? E eu penso que Deus não se deixa vencer em generosidade, permitiu com que eu saísse de casa, deixasse o meu conforto. Eu estava em São José dos Campos trabalhando como jornalista em uma rádio, também tinha passado por outra emissora aqui da nossa região e uma caminhada profissional já interessante. E Deus me deu a graça de sair de lá para vir para cá, para enfrentar os desafios, porque, como eu disse, foi a primeira vez que eu saí de casa, aos 24 anos, para morar a 130 quilômetros de distância. Mas o mais interessante é que, para mim, esse desafio, ele
Eu faria ele talvez a quantidade de vezes necessárias, porque foi algo de fato divino. Vir aqui para a Cachoeira Paulista e vir para a Canção Nova, a minha admissão, por exemplo, olha para você ter uma ideia, ela aconteceu no dia 8 de dezembro de 2021. 8 de dezembro é o dia da Imaculada Conceição, é o dia da minha padroeira. E também é aniversário natalício do Monsenhor Jonas Abib, não é? Então, foi algo de fato extraordinário. Quando eu descobri que era aniversário do Padre Jonas também, eu falei, uau, é a Nossa Senhora que me permitiu estar aqui. E daí você vai descobrindo a história da Canção Nova, que a Canção Nova é a casa de Maria, e na casa de Maria, ela quem tudo fez e faz, não é? A gente vê que isso de fato foi divino. Isso falando somente da minha chegada aqui, mas também com relação a evangelizar pelo trabalho. Tem muitos trabalhos que muita gente reclama, não é? Puxa, eu não estou feliz no meu serviço, eu não convivo em um ambiente fraterno, as pessoas elas disputam muito entre si, não há essa caridade, esse amor, esse companheirismo. E a gente vê que aqui, né, pelo menos na minha realidade profissional, as lutas elas existem, só que elas não se comparam às grandes batalhas que existem fora deste meio, que é o que a gente chama na Canção Nova de território eucarístico. Mas a gente sabe que, à medida em que a gente vai crescendo na vida espiritual e também na vida profissional, nós vamos passar por batalhas também. E o segredo é esse: vida de oração, Eucaristia, de se possível diária, a vida com Deus em dia, a partir da confissão. Eu penso que a união de todos esses fatores nos estimula a seguir em frente e a não desistir, porque as pessoas, queiram ou não, elas olham para nós, olham para o nosso testemunho e se inspiram na gente. Eu achava uma frase muito bonita, continuo achando ela muito bonita, uma frase do Padre Jonas, que ele dizia que o problema é meu, mas o sorriso, o meu rosto é para o outro. Isso me marcou profundamente, e é verdade. Preciso estar disponível sempre para as pessoas. Assim como um padre está disponível para uma comunidade, para o seu povo, eu como jornalista também necessito estar presente, necessito estar à disposição das pessoas, porque a minha profissão também é uma profissão de serviço. 4 anos parece que passaram muito rápido, não é? Parece que foi ontem que eu cheguei aqui. De modo muito especial e particular, é um tempo de crescimento. E assim como na fé, um crescimento exponencial, que a gente não cai ou não fica estagnado, que a gente sempre sobe. E a gente traduz esse crescimento como graça de Deus na nossa vida. Porque tudo que eu faço hoje aqui é por graça de Deus, não tem outro motivo. Ele permitiu com que eu estivesse aqui, ele tem essa missão para a minha vida e eu procuro corresponder o máximo possível, mesmo em meio às minhas imperfeições. A gente se doa, tenta dar o máximo, porque a gente sabe que nós estamos aí com grandes desafios, né? Sociais acima de tudo, mas a gente precisa anunciar Jesus Cristo e essa mensagem por meio do nosso trabalho. Então foram 4 anos de extremo crescimento. Estar aqui, ao mesmo tempo, também é viver uma tranquilidade, porque eu venho de uma realidade um pouco mais agitada devido à característica dos municípios, né? São José dos Campos, quase 700 mil habitantes, Jacareí, quase 250 mil habitantes, juntando as duas cidades dá quase 1 milhão de habitantes. E eu vir para uma cidade de 35 mil habitantes, mais ou menos, que é a Cachoeira Paulista, eu estou num oásis, vamos dizer assim, numa tranquilidade. E me ajudou também a desacelerar de certo modo, de caminhar conforme o ritmo, não que isso seja ruim, pelo contrário, isso foi excelente. Imagina a qualidade de vida, ir a pé para o trabalho, sem precisar pegar um ônibus, sem precisar andar de carro muitas vezes, tudo ali caminhando. Óbvio, a gente sabe, os morros de Cachoeira Paulista é para quem tem fé mesmo, porque a gente mora aqui no alto, mas ao mesmo tempo foi muito bom. E um povo assim acolhedor, todas as pessoas que eu conheci aqui, na Canção Nova, fora da Canção Nova também, aqui na paróquia de Santo Antônio, onde eu digo que é a minha comunidade paroquial em Cachoeira Paulista, quando eu não estou na minha lá em Jacareí, participo das missas aqui, ou no Santuário do Pai das Misericórdias. O povo acolhe a gente
com muito carinho, sabe que a gente é de fora, sempre pergunta, você está bem, está precisando de alguma coisa, como que você está, se eu puder te ajudar, e assim, também não hesito de pedir ajuda quando necessito, né? Mas graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, e a generosidade das pessoas também é um traço muito bonito desse acolhimento. E é muito de cidade pequena também, porque a cidade grande, às vezes, a gente não encontra com tanta facilidade esse tipo de acolhimento. Mas aqui, de um modo muito especial, eu digo que é a extensão das minhas origens. E me sinto em casa aqui, né? Sei andar por aqui, na maioria da cidade, né? Preciso fazer alguma coisa, caminho tranquilamente, né? Já conheço alguns rostos, né? Algumas pessoas, e a tendência é de sempre continuar conhecendo, aprendendo e crescendo junto com todo o povo aqui de Cachoeira. Aqui na Canção Nova, de modo especial na minha realidade profissional, eu tenho alguns fatos. Com 3 meses de casa, eu tive a graça de ir para o Rio de Janeiro fazer uma pauta no Cristo Redentor. E aquilo me marcou muito porque, pensa, com 3 meses de casa, já ter uma responsabilidade como essa, de entrar dentro do Cristo Redentor, de ir lá no braço dele e de ver o Rio de Janeiro lá de cima, e fazer um programa a respeito do Cristo, aquilo ali me marcou de uma forma assim extraordinária. Nunca imaginei. Canção Nova me concedeu essa graça de falar que o Cristo está de braços abertos a nos acolher. Então, uma experiência de amor na nossa pauta, na nossa matéria, mas acima de tudo para as pessoas, tentar transmitir essa emoção com esse fim de que Cristo está a nosso aguardo, Ele espera por nós, Ele quer contar conosco na missão. Então essa pauta do Cristo Redentor foi algo fantástico. Também tem uma outra ocasião, em 2022, foi a minha primeira viagem de avião, também foi graças à Canção Nova. Eu tive a graça de ir para Olinda, lá em Pernambuco, conhecer o Santuário da Mãe Rainha, na cidade de Olinda, que fazia na época 30 anos. E eu tive uma experiência com a Mãe Rainha muito bonita, essa experiência de amor mariano, né? De uma mãe que também acolhe a gente. E olha para você ver, eu moro perto de Atibaia. Atibaia é um município que tem o Santuário da Mãe Rainha. E eu nunca tinha ido lá em Atibaia. Eu fui conhecer a Mãe Rainha de fato em Olinda. Depois fui para Atibaia, depois conheci em Santa Maria também uma outra reportagem, o Santuário da Mãe. E neste ano de 2025, no mês de setembro, eu tive a graça de me consagrar a Nossa Senhora por meio da aliança de amor com a Mãe Rainha. E a Mãe Rainha, ela promete e também exige algumas regras, alguns cumprimentos, né? E o mais bonito, não é? É de que Nossa Senhora, de que a Mãe Rainha, ela nos ajuda na nossa autoeducação. Ou seja, eu preciso me cobrar no bom sentido para ser um bom cristão, para ser um bom profissional, para ser um bom filho para os meus pais, para ser um bom amigo para os meus amigos e para ser um cidadão da melhor maneira possível para a sociedade. E em troca disso, vamos dizer assim, Nossa Senhora nos promete, obviamente, as suas graças e bênçãos que vêm de Deus. Então, fazer ali uma experiência com a Mãe Rainha também, por conta de uma reportagem, e selar esta aliança de amor, é entender que Nossa Senhora caminha comigo. A nível paroquial, a pandemia de Covid-19, sem dúvida, marcou a minha vida. Porque não foi fácil estar só com um padre, com um sacristão, com um cantor e com um outro ajudante da pastoral, né, um outro membro, agente da PASCOM, e a igreja toda vazia. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que ali era uma missão que Cristo nos dava, enquanto pastoral da comunicação, de que nós não éramos mais coadjuvantes na vida pastoral paroquial. Nós passamos a fazer parte de um protagonismo de evangelização. E olha a PASCOM hoje no Brasil como está. Muitas paróquias passaram a ter esta pastoral. PASCOMs de diversas realidades tiveram um salto gigantesco, graças ao sim de seus membros, e hoje a gente vê a mensagem de Jesus chegando de várias formas, seja na transmissão da missa, seja numa foto bem tirada, porque o olhar do fotógrafo, ele evangeliza, ele pode transformar vidas, e isso tudo é graça de Deus, e acima de tudo, pelos conteúdos audiovisuais que hoje nós temos aí à disposição a partir das redes sociais. E nós somos cobrados a fazer isso, né? Porque ali é o nosso grande campo de missão. Então, olhar a igreja vazia doeu muito,
mas ao mesmo tempo me nutriu e nutriu com certeza todos os agentes de falar, puxa vida, eu preciso levar Jesus para esse povo. E hoje, graças a Deus, a igreja voltou ao normal, né? As pessoas estão de volta à missa, mas a missão ela não parou, pelo contrário, ela só tem aumentado, porque há muito que é dado, muito também será cobrado. Então, Jesus quer contar com a gente. A Paróquia Santo Antônio é uma casa, né, de Deus, mas é uma casa também que acolhe seus filhos. E comigo foi exatamente assim. Aqui foi o primeiro lugar em Cachoeira Paulista que eu entrei após a Canção Nova, né? Porque a gente geralmente vem para Cachoeira para participar dos eventos da Canção Nova, principalmente nós de fora daqui da cidade, né, que mora um pouco mais distante. Eu sempre encontrava esta igreja fechada aos domingos, à tarde, justamente porque não tinha missa, então não tinha necessidade dela ficar aberta. Mas toda vez que eu vinha, eu falava, puxa vida, não vou encontrar essa igreja aberta. No dia que eu vim fazer entrevista aqui para a Canção Nova, eu vim aqui por dentro da cidade, né, pela entrada do INPE, né, a famosa entrada do INPE, quilômetro 39 da Dutra, descendo a Sara Kubitschek, subindo aqui a ladeira, encontrei essa porta lateral aberta. Aí eu falei, mãe, estava com a minha mãe e com meu pai, eu falei, mãe, vamos entrar aqui na igreja de Santo Antônio, que agora a gente vai conhecer a matriz de Cachoeira Paulista, né? E tive a graça de entrar, a igreja vazia, né? E foi um clima ali de muita paz, de muita tranquilidade. Talvez, se eu não entrasse aqui, eu não teria a tranquilidade que eu vi aqui na igreja, não é? Era Deus falando conosco, com certeza. Vai na fé, vai tranquilo que vai dar certo, né? Eu estou contigo. E fiz a minha oração aqui na Capela do Santíssimo. Eu gosto muito de história, então ver aqui, olhar, né, o presbitério da Paróquia de Santo Antônio, as indicações de que esta igreja, ela teve, por exemplo, uma homenagem no dia da independência do Brasil. A igreja ela foi dedicada em honra a Santo Antônio de Lisboa, né? Tem 2 painéis ali históricos, que tem aí mais de 200 anos de história, né? Presentes aqui à disposição de todo o povo de Deus. Olhar ali ao fundo da igreja, a cruz das missões sedentoristas, salva a tua alma, né? Os sedentoristas, eles usavam muito essa frase, e isso é forte, né? Porque missão é isso mesmo. Missão é anunciar o evangelho. Quantas pessoas, né, tiveram essa graça de evangelizar e de serem evangelizadas? E olhar para esse piso, para esses bancos, olhar para a estrutura desta igreja, que é antiga por ser matriz, e saber quantas pessoas conheceram Jesus aqui dentro. Porque eu vim também de uma igreja matriz, eu faço parte de uma paróquia que é matriz, lá em Jacareí, que é tão antiga quanto essa. Mas pelo fato de eu ter essa história dentro de uma igreja matriz, eu falei, aqui não tem como não ser a minha casa. Então eu vim para cá e falei, aqui vai ser a minha paróquia, né? E que bom, né, que tive a oportunidade de conhecer o Padre Valdeci. Quando eu cheguei aqui ele era o pároco, depois veio o Monsenhor Luiz Carlos. E o Monsenhor Luiz Carlos, né, sempre com sua espontaneidade, com seu jeito pastoral de ser, que cativa a gente. São 40 anos aí de ministério sacerdotal, mais de 40 anos de ministério, e tudo aquilo que ele passou na pandemia, as lutas, e a gente sabendo a cada conversa um pouquinho de sua história, nos motiva a também valorizar esse templo, porque aqui é um templo histórico. Então, aqui é casa de Deus, aqui é casa que acolhe a todos, e me acolheu, continua me acolhendo, e também ter a graça, né, de colaborar com a Pascom daqui, de participar das trezenas de Santo Antônio desde 2022, né? 2022 foi a minha primeira trezena aqui em Cachoeira, então foi a 4ª trezena que eu tive a graça de participar neste ano de 2025. Saber do hino, né, de Santo Antônio, que sempre toca, né, nesse período de festa, de saber que tem uma tradição, e essa tradição ela não morreu. E se depender da gente, não vai morrer nunca, né? Porque a gente vai seguir fiel a esse chamado que Santo Antônio acolheu na sua época, e que hoje essa mensagem, esse desafio é atualizado para nós, né? De darmos continuidade a esta missão evangelizadora. Nossa, rapaz, eu vou falar para você, 2022 e 2023 eu estive como povo, né? Que eu brinco que eu estava sentado no banco. Né? Foi uma experiência tremenda, porque
a cada homilia, a cada padre que vem, a gente aprende muito. Mas 2024 e 2025, já botei a mão um pouquinho mais na massa, né? Então tive a oportunidade de transmitir as missas, né? E algumas ocasiões fotografar, que é algo que eu fazia muito lá em Jacareí, principalmente quando eu tinha uma câmera. Eu não tenho mais a câmera porque eu usei ela numa rifa para ir para a Jornada Mundial da Juventude. Vamos ver se eu continuo comprando futuramente uma câmera aí. Mas eu sinto muita falta e tive a oportunidade de matar essa saudade, né, também, de fotografar. Mas a transmissão, o mais legal, né, que a gente gostou sobretudo nesse ano, foi a transmissão com comunicador, né, com radinho, né. Então aquilo ali foi fantástico. E de dizer que é uma das poucas paróquias que tem uma estrutura como essa, né? De pessoas que pensam na comunicação e de que conseguem ser eficientes a partir de uma transmissão. Parece que é brincadeira, que é algo voluntário apenas, mas não. A nossa missão aqui é exigente demais, né? E a gente que é da comunicação, a gente sabe disso. Nós precisamos aumentar o sarrafo das PASCONs paroquiais. E quando o sarrafo está lá em cima, o povo vai querer que a gente entregue ainda mais qualidade, né, nas transmissões, em todo esse aparato que a gente sabe. Então, assim, agradecer a Deus por essa oportunidade, valorizar aquilo que nós já conquistamos e, acima de tudo, pedir a graça dele para que a gente continue avançando cada vez mais nessa missão. Então, foi muito bom servir nesses 2 últimos anos e participar nesse tempo curto, mas já de grande significado para mim, representa muito para mim estar aqui. Pergunta difícil, hein? Exigente. Deus permitiu com que eu valorizasse as coisas pequenas da vida. E Deus permitiu com que eu me atentasse à sua forma de comunicação. Na Canção Nova, eu aprendi uma frase também muito bonita, que Deus fala nos fatos. Deus fala no cotidiano. E eu não preciso esperar algo extraordinário. Eu não preciso esperar um grande milagre acontecer para eu saber que Deus caminha comigo e que Nossa Senhora também está junto nessa caminhada da vida. Então eu penso que valorizar o ordinário, valorizar o dia a dia e continuar fiel, acho que foi talvez a maior ação de Deus na minha vida, né? Porque a gente quando é mais jovem, a gente idealiza muito e as coisas geralmente não acontecem na hora que a gente quer, não é? Então, essa fidelidade, se experimentar com paciência as demoras de Deus e a vontade de Deus acontecer na nossa vida, talvez é isso que mais aconteceu, sobretudo nesses últimos anos, né? Valorizar cada momento da nossa caminhada como graça de Deus, como dádiva de Deus e como comunicação do seu amor. Eu acho que se a gente a gente é muito preocupado, né, com as coisas e é do ser humano, a gente tem que se lembrar sempre de Santa Teresa d'Ávila, né? Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, né? Mas só Deus basta. Só Deus basta. Então, se a gente entende que só Deus basta, a gente logo confia nos seus planos, nos seus projetos para nós. E sempre com o coração muito aberto. Se a gente fecha o coração, a graça não acontece. Então, a gente sempre tem que buscar corresponder esse amor da melhor maneira. Fácil, né? Padre Jonas Abib. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Já vi em eventos da Canção Nova em que ele celebrou missas, mas não tive a oportunidade de tirar uma foto, de cumprimentá-lo. Mas sempre o acompanhei pela TV Canção Nova e pela Rádio Canção Nova. E sabe por que eu escolhi ele? Porque eu me lembrei de que uma das principais matérias que eu fiz como jornalista da Canção Nova foi o sepultamento dele, em 2022, no dia 15 de dezembro de 2022. Foi um dia muito marcante, porque eu tinha 1 ano de casa e eu não esperava que eu seria escalado por uma pauta tão grande como essa. Para nós do jornalismo, há pautas e pautas. Essa, de fato, foi extraordinária.
E eu falava com o meu editor-chefe a respeito desse fato. Por que vocês me escolheram para estar nessa pauta? O que motivou vocês? Eu dando uma de jornalista, né, perguntando para o meu editor por quê. E eu nem conheci o padre, eu não tive a oportunidade de estar com ele. E daí o meu editor ele falou assim para mim: Emerson, você não conheceu ele pessoalmente, mas você o conheceu, porque você foi alcançado pela pregação do Padre Jonas. E se você foi alcançado pela pregação dele, pelo fato de você ter sido alcançado por esta pregação, você hoje está aqui. E aqui na Canção Nova só está quem Deus permite que esteja. Aquilo ali me arrebentou no bom sentido. E eu fui motivado para essa pauta. E essa frase ela ecoa no meu coração até hoje. Eu fui alcançado por esta mensagem, por esta pregação. Não porque era o Padre Jonas, mas porque Deus falou pelo Padre Jonas para mim e para uma infinidade de gente. Não tem nem como a gente... isso é indiscutível, né? Então, eu com certeza convidaria o Padre e falaria para ele: satisfação imensa, Padre, muito obrigado. Qual era a sua postura, Padre, diante dos desafios da vida? Eu acho que seria essa a pergunta. Porque a gente que sabe a história da Canção Nova e a história do Padre de muita superação, na primeira adversidade, eu penso que muitos desistiriam. Mas o Padre Jonas, ele soube ser fiel. E isso quer nos inspirar, de certo modo, a também sermos fiéis nos dias de hoje, dentro da nossa luta, dentro das nossas batalhas. Eu penso que seria isso, basicamente. Perguntaria qual é o segredo, né? Como que o senhor, qual foi o seu comportamento diante dessas adversidades? Se ele pudesse me responder, com certeza eu ia fazer uma bela de uma reportagem, ia ser reportagem do ano. Aguenta firme, meu filho, sem dúvidas. Pois é. Sejam fiéis ao chamado de Deus. Não tenham medo de assumir de fato um serviço pastoral, uma atribuição dentro da igreja, porque Deus quer contar conosco. Muita gente negligencia, deixa como segundo plano, segunda opção, não prioriza o serviço pastoral ou até mesmo, não necessariamente pastoral, mas a vida de fé, a vida de espiritualidade, a vida de oração. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Hoje eu experimento essa vivência, essa palavra traduzida em prática na minha vida. Talvez se eu não fosse fiel lá atrás, mesmo sendo jovem, não teria as oportunidades que estou tendo hoje. Mas, ao mesmo tempo, isso não é motivo de vanglória nenhuma. Isso é uma realidade e também um alerta, porque nós que estamos em pé, cuidado para não cair, também diz a palavra de Deus. Então a gente precisa se manter vigilante nessa missão. Então não é porque nós somos da igreja que nós somos perfeitos, que não vamos passar dificuldades, tribulações, etc. Mas a fidelidade em Deus, e quando a gente entende que é na adoração, no joelho dobrado, na vida de oração e na doação de vida, que a gente encontra a Deus e encontra nele também esse refúgio, essa fortaleza, meio caminho andado. A gente vai conseguir chegar até o fim da vida, com a nossa meta, claro, final, que é estar no céu, contemplando o nosso Senhor, rever tantos amigos, e é a fé que a gente aprendeu e que a gente continua pregando e a gente vai pregar até o fim. Muito obrigado, satisfação imensa.